Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. Eu vou falar sobre Cloud Computing, mas antes de começar a minha apresentação sobre Cloud, vou falar de eletricidade. E este senhor que está ali na fotografia é o Thomas Edison, que foi responsável por inúmeras invenções e inovações na área da eletricidade. Ele foi extremamente profícuo e acabou por trabalhar nesta área por um acaso. Ele inicialmente era químico, como há aqui muitos químicos aqui na plateia e nesta faculdade, mas enquanto trabalhava como químico, ele teve a sorte de salvar um bebê que era o filho do chefe de uma estação de comboios de ser atropelado por uma carruagem. E o chefe da estação ficou tão contente que decidiu premiá-lo com um emprego como telegrafista. E foi esse emprego que lhe permitiu não só o contato com a eletricidade, mas também trabalhar num turno da noite que lhe permitia, durante o dia, dedicar-se exclusivamente às suas invenções. E ele, de facto, teve muitas. Em particular, inventou a primeira lâmpada incandescente prática com uma duração razoável, com uma tecnologia muito semelhante àquela que nós usámos até há muito pouco tempo. E o Edison foi, de facto, um visionário que, não só em simultâneo com esta invenção da lâmpada incandescente, viu a necessidade de estabelecer uma rede de distribuição de eletricidade que fizesse da eletricidade aquilo que em inglês se chama uma utility. No fundo, algo que qualquer pessoa se pode ligar a essa rede de distribuição e consumir essa energia e pagar apenas por aquilo que consumiu. E essa invenção, essa ideia da eletricidade como uma utility, foi crucial na Revolução Industrial, naquilo que se chama a Segunda Revolução Industrial, para permitir um libertar de inovação. Isto porque, antes da invenção da eletricidade, as empresas tinham que se preocupar com produzir a sua própria energia, através de máquinas a vapor e depois um sistema complexo de correias que distribuía a energia que elas produziam pelas diferentes máquinas do processo de fabrico. E esse processo implicava um investimento inicial muito grande nessas máquinas e também implicava muita inflexibilidade, uma vez que as empresas tinham uma certa dificuldade em expandir, pois a própria arquitetura do edifício onde estavam localizadas influenciava a capacidade de fazer chegar a energia a essas diferentes máquinas. E é aqui que surge o paralelo com Cloud Computing, porque Cloud Computing também corresponde à noção de as tecnologias de informação serem uma utility, tal como a eletricidade. E para explicar melhor o que é o Cloud Computing, o melhor é recorrer a um exemplo do que aconteceu a todos nós em 2002, em que todos nós aqui na faculdade, o nosso sistema de e-mail sofreu uma transição e passámos a ter aquela visão ali da nossa caixa de correio, em que o que aconteceu foi que passámos, de cada vez que alguém envia uma mensagem de correio eletrónico para o meu endereço, por exemplo, que termina em @fct_unlpt, essa mensagem é processada e armazenada num servidor da Google e eu acedo a essas mensagens através da internet, através do meu browser, como está ali na figura. Antes dessa transição, nós tínhamos aqui uma série de computadores, de servidores, aqui dentro da faculdade, que eram geridos por nós e que faziam esse processamento e esse armazenamento das nossas mensagens de correio eletrónico. E esta transição fez sentido do nosso ponto de vista daqui da faculdade, porque a Google consegue prestar um serviço muito fiável, mas também mais barato, porque eles têm economias de escala tremendas, como devem imaginar. Cada administrador do software e do hardware deles gere contas de, não sei, milhares, talvez milhões de utilizadores, enquanto que aqui temos uma escala muito menor e, portanto, o serviço torna-se bastante mais custoso se for gerido por nós próprios. E uma coisa curiosa é que esta noção de computing da computação como uma utility é uma visão que já vem muito, muito de trás. Já desde 1966 que surgiu um artigo que explicava esta visão. E, portanto, uma pessoa pode se interrogar porque é que surgiu agora, porque é que só agora é que estamos a falar de cloud computing. E a resposta é que, na última década, surgiram uma série de serviços, como, por exemplo,
da Google, em que, para suportar o seu serviço de pesquisa na internet, eles precisaram de construir uma infraestrutura com enormes centros de dados, como este aqui na figura, que em cada centro de dados tem, eles nunca dizem exatamente quantos servidores têm, mas sabe-se que entre dezenas de milhares até algumas poucas centenas de milhares de servidores, ou seja, de computadores em cada um destes centros de dados. E o que se passou foi que, uma vez tendo esta infraestrutura montada, tornou-se mais fácil e mais natural rentabilizar a infraestrutura para uma segunda linha de negócio, que é o cloud computing, que é no fundo fornecer serviços como este serviço de e-mail sobre a internet, tendo um custo adicional bastante reduzido. E, de facto, o cloud computing tem, então, esta característica de, tal como a eletricidade, tem o potencial para libertar muita inovação, uma vez que qualquer pessoa, qualquer inovador, pode ter acesso a uma vastíssima infraestrutura computacional, pode usar um número enorme de computadores, em que pode alugar uma pequena quantidade de tempo nesses computadores que estão localizados nestes centros de dados e sem que tal implique um investimento muito elevado à cabeça e também podendo, tal como no caso da eletricidade, haver uma maior adaptação às necessidades computacionais ao longo do tempo, sem que tal implique uma grande reconfiguração da sua infraestrutura. Bom, uma coisa para a qual esta analogia é útil é que permite-nos também pensar se não podemos, por vezes, aprender com a história. Por exemplo, de vez em quando surgem artigos como este aqui no site da BBC News, que lançam algumas dúvidas sobre se o cloud computing será uma história de sucesso ou não, e que dizem que há apenas 2% do total do volume de negócios neste setor das tecnologias de informação está centrado na área de cloud. Ora, se olharmos para o que aconteceu com a eletricidade, houve de forma semelhante ao cloud computing, uma grande inércia na adoção da eletricidade pelas fábricas, pelas indústrias, de tal forma que no virar do século essa eletricidade apenas chegava a menos de 5% das fábricas, mas ao fim de duas décadas apenas a 50%. Mas o que é facto é que, como mostra este gráfico aqui de um artigo de História da Economia, quando a eletricidade começou de facto a chegar às indústrias, houve ganhos tremendos de produtividade associados a essa transição. E o cloud computing tem de facto este potencial também de permitir enormes ganhos a nível daquilo que nós produzimos e fazemos. E, finalmente, para terminar esta minha apresentação, eu queria falar um pouco daquilo que nós fazemos aqui na faculdade, de temas de investigação, problemas novos que surgem, que advêm deste paradigma do cloud computing e que nós estamos aqui a estudar e a investigar aqui na faculdade. E o primeiro tema é um tema que é, se calhar, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando pensam em problemas com o cloud computing, que é a perda de controlo que os utilizadores destes serviços na cloud têm sobre os seus dados. A questão aqui é muito simples, se eu tenho o meu correio eletrónico armazenado, por exemplo, na Google, será que alguém vai ter acesso às minhas mensagens, um acesso indevido, ou quando faço uma computação de algo importante na cloud, será que o resultado está de facto correto ou será que pode ter havido algum problema no cálculo desse resultado? Este tema levou à criação de não só novos métodos criptográficos que permitem enviar dados cifrados para a cloud, para os tais centros de dados, e permitir que sejam feitas transformações ou pesquisas sobre esses dados sem ter de decifrá-los, mas também investigação em termos de hardware com esse tal suporte criptográfico que permite aqui na faculdade remotamente saber qual é que é a infraestrutura que está a ser utilizada por algum pelos fornecedores de serviços na cloud e, portanto, ter maiores garantias sobre qual é que é o comportamento dessa infraestrutura.
Um segundo tema de investigação interessante tem a ver com a escala a que estes serviços operam. Como eu falei, estamos a falar de dezenas, talvez centenas de milhares de servidores, e a essa escala há certos problemas que normalmente os engenheiros que constroem um sistema informático, normalmente consideram demasiado improváveis e, portanto, não se preocupam com eles, mas a essa escala, de facto, acontecem. O improvável acontece. E, para vos dar um exemplo, eu recentemente ouvi uma apresentação de um engenheiro da Google que disse que num centro de dados deles com dezenas de milhares de computadores, havia 2 computadores, exatamente 2, que tinham dificuldade em fazer uma operação matemática. De vez em quando, essa operação matemática retornava um valor pura e simplesmente errado. E o que era curioso era ser exatamente 2 computadores naquelas dezenas de milhares. E então, o que se passa é que temos que encontrar métodos sistemáticos de lidar com estas situações inesperadas que ocorrem com probabilidade muito, muito pequena, mas que na prática temos que lidar com elas. E para terminar, para falar de mais um problema que nós estamos a investigar aqui na faculdade, vou-vos mostrar aqui um gráfico correspondente a uma experiência que foi feita por engenheiros, em simultâneo, quer por engenheiros da Google, quer também da Microsoft, do serviço Bing de pesquisa na internet da Microsoft. E o que eles fizeram foi curioso, eles pegaram num pequeno subconjunto dos seus utilizadores e a essa população injetaram um ligeiro atraso, um pequeno tempo extra, antes de retornar o resultado, portanto, a página com o resultado da sua pesquisa ou daquilo que eles estivessem a fazer no site da Microsoft ou da Google. Antes de retornar, injetavam um atraso, e esse atraso era variável. Foram variando o atraso e foram vendo de que forma é que essas pessoas reagiam. E, quer na Google, quer na Microsoft, eles viram que estes atrasos tinham sempre consequências muito negativas no comportamento dos utilizadores. Os utilizadores ficavam menos tempo no site, carregavam em menos links, abandonavam de forma definitiva o site e isto interessa-lhes muito porque nesta apresentação os engenheiros da Microsoft mostraram este gráfico, estes números que traduziam essa mudança no comportamento em lucro, em dólares. E então acontece que, à medida que no ponto em que esse atraso era de 2 segundos, a variação no lucro por utilizador decrescia em 4,3%. E, portanto, dado este tremendo impacto económico deste atraso extra e desta falta de interatividade dos serviços na internet fornecidos por estes grupos, o que os gigantes da internet, como a Google, o Facebook ou a Microsoft fazem têm vários centros de dados espalhados pelo mundo. Por exemplo, a Google tem mais de 10 centros de dados em 4 continentes. E quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, no Google, somos redirecionados para o centro de dados mais próximo, de forma como vimos naquele filme no início desta sessão, de forma a minimizar a distância física ao servidor que está a fornecer o serviço ao qual estamos a aceder, e desta forma termos um acesso mais rápido e, portanto, mais interativo e melhorar a nossa experiência de utilização desse serviço. E a questão interessante é que isto levanta um problema de investigação muito, muito pertinente, que é se os dados estão replicados, estão copiados em vários destes centros de dados, e se há vários utilizadores a aceder aos mesmos dados, coloca-se a questão de, quando há um acesso a esses dados, será que vamos apenas aceder à cópia que está no centro de dados sem qualquer tipo de coordenação entre as diferentes cópias, entre os diferentes centros de dados, ou vamos proceder a alguma coordenação para que os utilizadores tenham uma visão coerente ou consistente desses dados? E a resposta não é clara. Há certos casos em que convém haver alguma coerência. Para vos dar um exemplo, se estivermos a falar de uma loja que venda Ferraris pela internet e apenas tenha um Ferrari em stock, não convém que, ao aceder a uma cópia local do valor do stock de Ferraris, se consigam gerar uma situação em que 2 utilizadores em 2 continentes, ambos consigam comprar o último Ferrari em stock. Isso não seria uma situação desejável. E, portanto, é preciso dar uma forma
forma, nesse caso, de haver coordenação entre os diferentes centros de dados, mas há outros casos em que essa coordenação é indesejável, ou melhor, não é necessária e é indesejável porque introduz o tal tempo extra que nós queremos evitar a todo custo. E nós aqui estamos, portanto, a ver formas de, conciliar as duas coisas e determinar de forma mais precisa quando é que é preciso coordenação e quando é que se pode, de facto, ser mais rápido e aceder a dados possivelmente inconsistentes. Bom, e para terminar, vou só dizer qual é que é a nossa estratégia, o nosso lema para lidar com todos estes problemas de investigação, e para isso vou revisitar o Thomas Edison e dizer-vos que esperamos ter aqui alguma inspiração, mas sobretudo ter muita transpiração para resolver estes problemas de investigação. Muito obrigado.